Um grupo de soldados ucranianos decidiu se render a um drone russo na área de Zaporozhye enquanto tentava fugir do fronte. Perto do vilarejo de Atiretsina, em Donbass, um outro grupo de soldados ucranianos também largou as armas. Na região de Kharkovia, os militares russos usaram pela primeira vez a bomba aérea FAB-3000 com um módulo planador, aumentando ainda mais a capacidade de destruição da aviação russa. Enquanto isso, suas forças começaram assalto a diversos vilarejos próximos de Gorlovka, em Donbass, dificultando ainda mais a situação dos militares ucranianos. Já nos Estados Unidos, tentam ao máximo fornecer armamentos de defesa antiaérea para a Ucrânia, mas não há unanimidade no tema entre seus aliados. A Argentina parece ter dado um passo atrás no seu plano de armar a Ucrânia e disse que não enviará ajuda militar. Estas e outras notícias relacionadas ao conflito no leste europeu você vai ver em detalhes neste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Atualmente, a situação da Ucrânia continua delicada, mesmo depois de receber autorização de países ocidentais para atacar alvos no interior do território russo e as crescentes promessas de que os caças F-16 vão chegar. Os russos iniciaram uma ofensiva de surpresa na região de Donbass, nas direções dos vilarejos de New York e Taretsk, tendo também como alvo posições ucranianas nos vilarejos de Severne, Yuzhny e Alexandropol. A ofensiva se iniciou na quinta-feira, 20 de junho, e conseguiu, logo de cara, furar as primeiras linhas defensivas ucranianas na área com pesados bombardeios, tanto da artilharia quanto da aviação, e ação de grupos de assalto. Logo após o ataque, os russos conseguiram avançar cerca de 2 quilômetros neste trecho do fronte, empurrando as tropas ucranianas para mais longe da cidade de Gorlovka. A questão é que a situação da Ucrânia não é só tensa em Kharkovia, mas por toda a linha de frente. Tanto que, segundo o anúncio feito pelo conselheiro do presidente dos Estados Unidos em assuntos de defesa nacional, Jake Sullivan, Washington agora permitiu à Ucrânia atacar não só as tropas russas que atuavam contra alvos em Kharkovia, mas também em outras áreas. Em outras palavras, Washington reconhece o agravamento da situação na linha de frente, mesmo com a constante ajuda prestada à Ucrânia por dezenas de países do mundo todo. Uma prova desta situação difícil são as rendições de soldados ucranianos recentes que cada vez mais entregam as armas em grupos. Nestas imagens feitas por um drone nas cercanias do vilarejo de Atiretsina, tomado pelos russos semanas atrás, um grupo de combate ucraniano resolveu se entregar após a piora de sua situação. Em alguns casos, os militares ucranianos se rendem a drones enquanto tentam fugir do campo de batalha. Um outro caso curioso e ao mesmo tempo triste, vocês vão ver nas imagens a seguir. Um soldado ucraniano, já exausto dos combates, resolveu se entregar aos russos ao se aperceber de um drone inimigo na área onde estava. Só que eles não estavam sozinhos no local. Um operador de drone ucraniano percebeu a tentativa de rendição de seu irmão de armas e jogou um drone kamikaze contra ele, o ferindo seriamente. Instantes depois, o drone russo voltou até ele na tentativa de lhe ajudar a sair do campo de batalha e se render. O problema é que o ucraniano já estava tão traumatizado que pensou que a ajuda jogada pelos russos não passava de explosivos para o matar. Notem sua reação de espanto. O drone russo jogou analgésico e também água para ele. Momentos depois, os russos trouxeram até ele um rádio para entrar em comunicação direta via drone. Na conversa por rádio, os russos explicaram que não eram eles que tinham atacado com o drone kamikaze, ao passo que o ucraniano respondeu que entendeu tudo o que se passava. Mas instantes depois, ele parou de dar sinais
de vida. O caso que vocês viram não é isolado. Muitas já foram as cenas de militares ucranianos atirando contra seus irmãos de armas que decidiram se render, sendo que alguns casos eu já mostrei aqui. Para repor com mais eficiência as baixas no fronte, ainda neste ano a Ucrânia reduziu a idade mínima de mobilização para 25 anos. Só que já se fala em reduzir ainda mais esta idade mínima. Em uma entrevista, o deputado ucraniano Roman Lazinsky fez tal declaração. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль, ми маємо дивитися реально. І за умови того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призовного віку. Preparar o povo para novas reduções da idade mínima para a mobilização é, de certo modo, compreensível. Isso porque o exército russo não demonstra nenhum sinal de que vai parar as suas ações. Pelo contrário, agora Moscou aposta em armas mais poderosas na frente de batalha. Pela primeira vez, os russos empregaram a bomba aérea FAB-3000 com um módulo planador justamente na área do vilarejo de Liptsy, na região de Kharkov, onde os combates continuam intensos. Se em Volchansk as tropas russas registram maior controle da cidade, nos círculos ucranianos já começam a falar de que o município acabará caindo nas mãos dos russos. Em Liptsy, a aviação russa intensifica os bombardeios contra qualquer concentração militar ucraniana. Até então, os russos utilizavam com grande facilidade as bombas ODAB e outras versões da FAB, inclusive contra alvos de menor importância, como pequenas posições nas faixas verdes do terreno. E se os russos estão usando em abundância tais bombas aéreas para alvos de menor prioridade, bom, é porque eles têm em sobra estas bombas. Um fato que chamou a atenção nos últimos dias é a eliminação massiva de mercenários colombianos na linha de frente. Os mercenários, sob o comando da 59ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, formavam uma unidade que tentava impedir o avanço das tropas russas na cidade de Krasnogorovka, localizada entre Marinka e Donetsk, em Donbass. Muitos deles faleceram ainda em maio, quando os russos registraram novos avanços na localidade referida. Mesmo utilizando veículos blindados Bradley, nas suas tentativas de contra-ataque, principalmente em Donbass, os ucranianos sofrem grandes perdas e a eficiência da proteção oferecida pela blindagem do veículo também já é posta em dúvida. A razão disso é que o conflito tem mostrado, principalmente em Donbass, que a blindagem nem sempre salva as tripulações de veículos de combate ocidentais, como era muito divulgado. Para reforçar sua ajuda à Ucrânia, Washington teria planos de concentrar toda a sua produção de sistemas antiaéreos Patriot para atender às necessidades do país em conflito. Em declaração recente, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, afirmou que a Ucrânia estava autorizada a utilizar armas norte-americanas para atacar tropas russas que cruzam a fronteira e não só aquelas próximas da região de Kharkov. Uma mudança no posicionamento. Só que a Conferência pela Paz na Ucrânia, realizada recentemente na Suíça, foi desanimadora, pois não determinou nenhum plano concreto de ação para a paz ou contra a Rússia. Muitos países que participaram não assinaram a declaração final do encontro, e a Argentina, que segundo a imprensa do país planejava armar a Ucrânia com caças, agora mudou de tom e disse que não prestará ajuda militar à Ucrânia. No, nosotros no vamos a aportar ningún tipo de apoyo militar. Sí, por supuesto, vamos a ofrecer apoyo humanitario, apoyo de logística y en términos también de cuestiones humanitarias, por supuesto, y de lo que se denomina el desminado, ¿no?, del territorio. Pero no vamos a interferir de ninguna manera en el conflicto bélico, no, por nada. E se você gostou deste vídeo,
Deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!